Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Pediatria Direta aqui no YouTube. Bom, o assunto de hoje é febre, uma das queixas mais frequentes no pronto atendimento infantil e no consultório de qualquer médico que atenda criança. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre conceitos importantes envolvendo a febre e também sobre antitérmicos, que são medicações que todos os médicos devem saber como prescrever. Eu queria frisar que essa aula aqui foi baseada no documento de 2021 da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre febre. Então, é baseado num documento atual e que foi feito por uma instituição extremamente confiável. Vamos lá, então? Mas antes da gente falar propriamente da febre, é importante a gente entender que o corpo humano possui um centro de termorregulação, no hipotálamo, que funciona como se fosse um termostato, tentando manter uma temperatura ideal para o funcionamento do corpo humano, ali entre 36 e 37 graus. A febre, portanto, ela é o aumento da temperatura corpórea acima de valores considerados normais por uma elevação no ponto da termorregulação. E quem gera essa febre? Ou seja, que agentes são responsáveis por causar febre? Geralmente são agentes pirógenos, que podem ou não ser infecciosos. Então, por exemplo, necrose tumoral, que não é algo infeccioso, pode gerar febre. Da mesma forma, bactérias, vírus, que são causas infecciosas, e no caso da pediatria são os mais comuns, também podem gerar febre. Mas atenção a uma coisa, a diferenciação de um conceito entre febre e hipertermia. Apesar de ambos serem considerados aumento da temperatura corpórea, a justificativa, ou seja, a fisiopatologia é diferente. Na febre, a gente tem um aumento, uma elevação do ponto de termorregulação. Na hipertermia, não. A gente tem algum problema, seja na perda de calor, que a gente não consegue perder como espera, então quando a gente usa muita roupa de frio, por exemplo, seja na elevação da produção de calor pelo corpo, como durante uma atividade física. Aí vem a pergunta: quando que eu considero que o meu paciente está com febre? Para responder essa pergunta, é importante a gente entender que a gente pode aferir a temperatura em diferentes locais do corpo, região retal, oral, axilar, e que elas têm uma variação de temperatura dependendo do local que você mede. Então, por exemplo, a temperatura retal é considerada a temperatura mais fidedigna. E aí a gente considera febre elevações superiores a 38 a 38,3 graus Celsius. A grande questão é que aqui no Brasil a gente não tem o hábito de fazer essa ferição por via retal. E a gente costuma usar mais aqueles termômetros axilares. Considerando que os termômetros axilares medem a temperatura da axila e que, consequentemente, essa temperatura é normalmente em torno ali de 0,8 graus menor que a temperatura retal, a gente considera febre temperaturas maiores que 37,3, se a gente estiver considerando a temperatura axilar. E aí vem a outra pergunta. Então, Beto, eu vou medicar todas as crianças com temperatura axilar maior que 37,3? Não. Primeiro porque a febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ela tem suas vantagens também. Então, ela aumenta a produtividade ali das nossas células de defesa, ela atrapalha a absorção de ferro e, consequentemente, atrapalha a replicação bacteriana. Então, ela tem algo positivo. No entanto, em situações em que você está gerando um desconforto naquele paciente, então que ele está tremendo, choroso, desconfortável com o aumento de temperatura, aí sim vale a pena medicar com um antitérmico. Ou seja, idealmente, a gente só deve medicar um paciente com antitérmico se ele tiver um desconforto independente da temperatura. E aí vem uma outra questão, que é muito difícil a gente orientar o pai dessa forma. Olha, você vai medicar só se ele estiver desconfortável. Então, muitas vezes, o pai precisa de uma orientação. Então, eu, por exemplo, geralmente acabo orientando ali a medicar com 37,8 ou mais, porque já gera um desconforto maior nessa temperatura. Mas, de novo, essa questão de engessar a temperatura, na teoria, ela não deveria existir. Deveria ser medicar de acordo com o desconforto do paciente. No entanto, muitas vezes aquele pai vai pedir ali uma noção de temperatura para você e você vai acabar orientando ele. Eu oriento 37,8, mas isso não é uma verdade absoluta. E se eu optar por dar um antitérmico para a criança, qual antitérmico eu devo usar?
No Brasil, a gente tem 3 antitérmicos que a gente utiliza: a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. Os três eles têm um mecanismo de ação semelhante. Eles atuam inibindo a COX, que é uma enzima que atua na produção de prostaglandina. E a prostaglandina é responsável pelo aumento no ponto de temperatura do nosso centro termorregulador. Então, vamos falar um pouquinho dessas medicações. A primeira que eu vou falar é a dipirona, e a dipirona em gotas. A dipirona, normalmente, a dose dela é de 10 a 15 miligramas quilo por dose. Ou seja, você tem que dar 10 a 15 miligramas por quilo para aquela criança em cada vez que você for medicar ela. Só que acontece? A dipirona gotas, que é aquela tradicional de 500 miligramas por ml, em cada gota dela, a gente tem 25 miligramas. Se em cada gota tem 25 miligramas, mas eu só quero dar 10 a 15 miligramas por quilo por dose, eu não posso dar uma gota por quilo igual muita gente faz. Eu tenho que dar ali em torno de 0,6 gotas por quilo. Então, se a criança tem 10 quilos, por exemplo, eu tenho que dar 6 gotas daquela medicação. E aí é interessante a gente falar também que a dipirona ela não pode ser dada em menores de 3 meses, sempre em maiores. Em menores de 3 meses, a gente tem que ter uma outra opção, como o paracetamol. O paracetamol também tem a opção gotas. Mas aí tem uma coisa interessante. O paracetamol, sim, pode ser dado em uma gota por quilo. Por quê? Porque o paracetamol gotas, a gente tem que geralmente dar em torno de 10 a 15 miligramas por quilo por dose. E em cada gota do paracetamol gotas, eu tenho 13 miligramas. Então, ele está ali naquele intervalo de 10 a 15. Aí sim eu posso dar uma gota por quilo. Então, se eu for dar paracetamol gotas, eu posso dar uma gota por quilo. Então, se ele tem 10 quilos, eu posso dar 10 gotas em cada dosagem. Vamos falar o ibuprofeno, que também tem apresentação gotas. O ibuprofeno, normalmente, quando eu quero dar ele como antitérmico, eu tenho que dar uma dose de 5 a 10 miligramas quilo por dose. Diferente da dose anti-inflamatória, que chega até 20 miligramas quilo. Mas como a gente está falando de antitérmico, a gente vai dar de 5 a 10 miligramas quilo dose. Como a apresentação gotas do ibuprofeno, geralmente em cada gota eu tenho 10 miligramas, e eu quero dar 10 miligramas por quilo, eu posso dar uma gota por quilo também na hora de fazer o quê? A prescrição daquele paciente. Então, o paciente de 10 quilos pode tomar 10 gotas. Geralmente, na hora de a gente fazer essa prescrição, a gente prescreve o quê? A medicação, o número de gotas e orienta dar essa gota até de 6 em 6 horas, de acordo com a febre daquele paciente. Ou seja, se aquele paciente tiver temperaturas maiores que X, você vai estabelecer essa temperatura com os pais, ou, idealmente, se você orientar o pai da forma correta, a ele medicar se aquela criança tiver febre e, por causa dessa febre, tiver um desconforto. Agora é interessante que essas medicações que têm gotas, elas também têm na versão xarope. Então a gente encontra por aí dipirona xarope, paracetamol xarope. E aí a gente tem que estar atento porque modifica a forma de avaliar aquela medicação porque a concentração muda. Então a dipirona xarope, por exemplo, ela é 50 miligramas por ml, diferente da dipirona gotas, que é 500 miligramas por ml. Da mesma forma, o paracetamol xarope geralmente é 32 miligramas por ml, diferente do paracetamol gotas, que é 200 miligramas por ml. Então, vai modificar a forma de você prescrever. Nesses casos, não tem regra simples. Você tem que fazer aquela regra de 3 tradicional para qualquer medicação. Então, considerar a quantidade de miligramas em cada ml e o peso do paciente. Então, sempre lembrar que tem essa modificação entre xarope e gotas. Mas, Beto, por que eu vou prescrever o xarope se a gotas é tão mais fácil de eu calcular? Que às vezes os pais preferem. Normalmente, essas medicações em gotas, elas têm um gosto muito ruim. E a versão xarope delas, como paracetamol xarope, às vezes pode vir com sabor. Então, facilitar a tolerância daquela criança à medicação. Uma outra questão que todo mundo pergunta sobre antitérmico é se eu devo intercalar esses antitérmicos. De uma forma geral, a resposta é não. Por que eu não devo intercalar? Porque eles têm o mesmo efeito. Então, eles atuam da mesma forma, têm o mesmo mecanismo de ação. Então, não traz vantagem em relação ao fato de você ter intercalar um e outro. Fora que isso pode confundir os pais, que às vezes no anseio de resolver a questão da febre, acabam medicando essas crianças com medicações diferentes, mas com dosagens altas. E aí isso pode trazer mais malefícios
do que benefícios para a criança. Então, de uma forma geral, a maioria das literaturas orienta a não intercalar antitérmicos. Uma outra questão que o pessoal pergunta muito é sobre o uso de métodos físicos, como, por exemplo, dar banho frio em criança. Esses métodos eles têm a vantagem de ter um efeito imediato. Eles estão ali e logo aquela temperatura pode abaixar de fato. No entanto, elas retornam àquela temperatura mais alta com uma maior facilidade se comparado com os antitérmicos, além de gerar um desconforto naquela criança. É péssimo tomar um banho frio. Então não é que está contraindicado, mas você tem que considerar esses prós e contras do método físico. E por fim, uma outra coisa que me perguntam muito sobre febre, e que eu acho super válido de falar, é a questão se a gente deve ou não examinar crianças no momento da febre. Idealmente, pessoal, a gente deve primeiro medicar aquela paciente e depois examiná-los. Por quê? O aumento da temperatura que a febre gera, ele gera uma alteração no exame físico. Ele aumenta a frequência cardíaca daquela criança, a frequência respiratória daquela criança, pode deixar ela com um estado geral pior, pode gerar hiperemia durante a otoscopia. Então, ela pode acabar interferindo na forma como você está avaliando aquela criança. Então, vamos supor, aquela criança está com febre alta e está com uma frequência respiratória mais elevada. Então, acima dos valores de limite considerados normais. Aí, quando você abaixa a temperatura, essa criança acaba normalizando a frequência respiratória dela. Então, se você espera baixar a temperatura para avaliar, você pode acabar evitando de, por exemplo, solicitar um raio-x devido a um ataque apneia, que na verdade é só consequente à febre. Tá certo? Então, de uma maneira geral, quando chegar aquela criança para você com febre, principalmente febre mais alta, medica ela com antitérmico, espera alguns minutos aquela temperatura baixar, para aí você fazer uma avaliação mais fidedigna daquela criança. Com relação à aspirina, que muitos pais perguntam se pode usar ou não, a gente evita a utilização no público infantil. Por quê? Pela possibilidade do que a gente chama de síndrome de Rey, que é uma síndrome que gera sintomas hepáticos e neurológicos numa criança com quadros virais que utilizam aspirina. Então a gente evita, a gente não prescreve. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenha ficado claro alguns conceitos sobre febre e como prescrever de uma forma segura antitérmicos. Quem gostou, curte aqui, compartilhe essas informações com os amigos e eu espero vocês na próxima videoaula.